Pessoal, sejam bem-vindos a mais um PapoCast, um podcast feito por nós, alunos do Papo Joelho da UFC. Hoje a gente vai falar sobre tendinopatias do joelho. Meu nome é Rodrigo Cavalcante, eu estou aqui com David Castro. E a gente trouxe o professor doutor Gabriel Leão para falar sobre esse tema. Então, primeiro, Gabriel, tendinite ou tendinopatia? É que a gente chama. Muito bem, obrigado aqui por você estar presente e assistir esse vídeo. Espero colaborar bastante com a sua dor no joelho. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Por anos, eu tenho 15 anos de formado e eu aprendi esse termo, tendinite, epicondilite, tudo com esse sufixo it. E qual o problema desse termo, tendinite? Que leva as pessoas que estão assistindo a acreditarem que tem um processo inflamatório ali, está lá colocado ali no joelho do paciente. Mas o problema é que isso leva a uma crença de terapêuticas que afastam o paciente do que deve ser feito. Se eu tenho um processo inflamatório no meu joelho, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso de anti-inflamatório. Eu preciso de uma injeção de corticoide. Eu não posso mexer o meu joelho porque está inflamado. E isso é o tratamento totalmente errado de quem tem alguma alteração no tendão. Então, a gente sabe que tem um processo inflamatório, mas esse processo inflamatório ocorre na fase bem inicial. De repente, o paciente tem uma semana que está com dor no tendão, esse processo inflamatório já não é a causa de dor. São outros mecanismos que estão causando a dor no joelho que não o processo inflamatório. Então, hoje o termo que nós estamos utilizando mais é o termo tendinopatia. Entendemos que o termo tendinopatia é um termo guarda-chuva que envolve várias alterações que podem ter no tendão e nos coloca numa situação que, por em si, tem casos que têm um processo inflamatório, que são os mínimos casos, e a maioria dos casos não. Tem um processo, muitas vezes uma alteração até degenerativa do tendão, que a linha terapêutica é diferente do repouso, é diferente do anti-inflamatório. Não, é um controle de carga, é estimular esse tendão com uma carga, mas como eu já falei, controlada. Aí tu imagina também que a gente vai ter aquele perfil de paciente que vai ter a tendinopatia, que é atleta, por exemplo, mas imagina um paciente sedentário, né? Que é muito comum na clínica a gente observar aquele paciente que vem com a tendinopatia da pata de ganso, que ele é sedentário. E quando ele chega para a gente, ele chega com a terminologia da tendinite. Então imagina que ele já não faz atividade física, ele já não faz exercício, e aí ele já associa o IT lá, né, à inflamação. Pô, preciso ficar em repouso. Então isso pode gerar ali uma dificuldade para o fisioterapeuta, né, ir impondo ali o exercício, a progressão de carga, porque ele já vai ter essa crença de que, pô, estou inflamado, eu preciso estar em repouso, eu não posso fazer exercício, senão minha dor vai aumentar, e aí a gente, né, precisa estar atento aí para essa terminologia. Às vezes a gente pensa que, não, é tendinite, tendinopatia, mas é importante deixar ciente para o paciente que ele provavelmente não está passando pelo processo inflamatório, porque já passou, e ele precisa de exercício e movimento. Então, tendinopatia. Sim, abrange melhor. Eu acho que nós poderíamos utilizar a partir de agora mesmo, você que tem aqui, se alguém falou que tem uma tendinite, use o termo tendinopatia, entenda que o exercício, a carga controlada é a melhor opção para você. Beleza, vamos falar tendinopatia a partir de agora. Então, eu, por exemplo, eu sinto que eu tenho tendinopatia patelar, e eu queria que o senhor explicasse como é que ela pode começar numa pessoa, o que é que causa ela. Certo. Eu, por exemplo, jogo vôlei e sinto, às vezes, quando eu vou pular, na academia também eu sinto alguns exercícios. Então, agora você quer uma consulta particular, né? Aproveitando esse momento. Bem, a etiologia de uma tendinopatia, né? O que causa uma tendinopatia normalmente é isso. Primeiro, ela é caracterizada por microtraumas repetitivos. O que significa isso? O paciente não tem uma queda, não tem uma torção no joelho, não tem um trauma no joelho. É uma dor que ela vai piorando ao longo do tempo por causa de alguma sobrecarga. Então, por exemplo, você falou que joga vôlei, é muito comum em atletas que fazem atividades de salto. Então, é muito comum em jogadores de vôlei, jogadores de basquete, até em nadadores, porque nadadores profissionais treinam muito o salto para aquele movimento de giro e para sair da raia, então é muito comum. César Cielo, por exemplo, sofreu muito com tendinopatia. No futebol não é tão comum assim. No futebol também é bastante comum. Também? Exatamente, é bem comum porque tem um processo de aceleração e desaceleração, mudança de direção grande, que envolve uma sobrecarga na frente ali do joelho, no quadríceps, no tendão patelar e do quadríceps muito grande. A gente tem o exemplo do próprio Ronaldo, né, já que tu tocou na assunto do futebol, e aí se o senhor puder falar um pouco sobre, que a gente sabe que o Ronaldo ele sofreu muito com o joelho dele,
e com muitas tendinopatias. E isso, o Ronaldo Fenômeno é um exemplo clássico, né? Para quem não acompanhou aqui o Ronaldo Fenômeno. Então, ele sofreu muito com uma tendinopatia patelar, que chegou a um grau de ruptura com mais de 50% das suas fibras. E a primeira cirurgia dele, do tendão patelar, ele não tinha uma ruptura completa. Então tem uma cena que é clássica, ele jogando, acho que pela Inter de Milão, que ele acaba tendo uma ruptura completa. Aquilo dali era o retorno dele da primeira cirurgia por causa de uma tendinopatia grave patelar. E ele teve, na história dele, ele teve ou a cirurgia também no tendão patelar do outro joelho. Então, assim, é a evolução de uma alteração do tendão, que começa com um processo inflamatório lá na fase inicial, depois vai para um processo degenerativo, que a maioria esmagadora das pessoas que estão assistindo aqui que tem alguma tendinopatia já está nesse processo degenerativo, mas se não tratado, ele vai evoluir com a possibilidade de ter uma ruptura, ok? Então é isso, é uma sobrecarga, é uma dor de início insidiosa que vai piorando ao longo do tempo e sempre tem isso na cabeça, bota isso na cabeça, tem uma sobrecarga associada. Então isso é importante porque na hora que a gente vai tratar, a gente precisa controlar qual é essa sobrecarga. Então, por exemplo, se você falou aqui que joga vôlei e sente dor, de repente eu tenho que perguntar quanto tempo você joga vôlei para começar a ter a dor? Quantas vezes por semana você está jogando vôlei para ter dor? E a gente começa a terapêutica regulando isso. Não, se você joga 2 horas de vôlei, vamos jogar 1 hora, 3 vezes por semana. Não, está jogando 3 vezes por semana e não melhorou? Vamos jogar 2 vezes por semana, dá um tempo de repouso maior. Então, só isso aí já melhora a sintomatologia do paciente. Eu comecei a sentir essa dor depois que eu comecei a jogar todo dia. Então pode ser por isso, né, que Quer ver algo clássico que antes era o CrossFit, mas a gente via muitos pacientes com tendinopatia, tanto no joelho, no ombro, no CrossFit, porque rapidamente, né, o senso de comunidade, a curva de aprendizado era baixa e o nível de competitividade era muito alto, então tem uma gamificação grande. Então, rapidamente as pessoas estavam de domingo a domingo fazendo CrossFit e vários tinham tendinopatia. Inverteu. O CrossFit saiu um pouco de cena, mas o que a gente pega muito agora é beach tennis. Então, é muito comum pegar os jogadores de beach tennis que têm o mesmo princípio ali. Curva de aprendizado baixa, gamificação, que todo mundo já participa de campeonatos, senso de comunidade muito grande. Aí o pessoal começa a gostar, quando você vai ver, tá jogando de segunda a sábado, de domingo a domingo beach tennis, aí evolui com sobrecarga, evolui muitas vezes com essas tendinopatias. e se não tratado, como o senhor falou, pode chegar até a romper também. Assim, nos estágios mais elevados. Eu não vou falar aqui que toda tendinopatia vai evoluir com a ruptura. Não, isso aí seria uma mentira minha e seria uma percepção pessimista da condição. Mas ela vai se tornando cada vez mais incapacitante. Já peguei casos muito incapacitantes de pacientes com tendinopatia que foram negligenciados no começo. Acho que o controle de carga aí vai ser o carro-chefe, né? Então, por exemplo, tu joga vôlei, faz crossfit, domingo a domingo. Então, assim, tem que ir controlando. Crossfiteiro também? Crossfiteiro também. Só falta o beach tennis agora. Então teria que reduzir, né? Assim, Pelo menos tentar fazer um controle de carga, né? Então, e aí essa orientação para os pacientes. controle de carga, saber quanto tempo jogando, né? Quantas horas jogando, isso é importante a gente saber. E é muito comum, vocês veem na prática de vocês, lá no papo, tem muito paciente com essa condição, né? Cara, tendinopatia patelar, quando chega normalmente em atleta, mas o que eu tenho visto bastante é da pata de ganso em pessoas sedentárias, né? Então a pessoa ela chega com aquela dor mais na região medial do joelho, ali na tíbia, né? E dor à palpação. Então, assim, hoje, no perfil sedentário, eu tenho visto mais a tendinopatia da pata de ganso. No perfil atlético, principalmente a patelar. E acaba sendo, assim, que dentro da UFC, a gente tem outro projeto de extensão, Tendon, que acaba triando muito esses pacientes com tendinopatia. Mas, de fato, a tendinopatia patelar, o paciente vai ter uma dor ali, muitas vezes, abaixo da patela. Tendinopatia do quadríceps, que é o paciente vai ter uma dor acima da patela. A patela é aquele ossinho na frente do joelho. Que é mais comum em atletas, certo? A tendinopatia patelar é até mais comum em atletas que a tendinopatia do quadríceps. E muitas vezes negligenciada, que o David lembrou muito bem, é a tendinopatia da pata de ganso. A pata de ganso vai ser ali na região, na frente, um pouco mais na parte de frente, de dentro do joelho, na parte interna do joelho. É muito comum em mulheres com sobrepesos, com sinais de artrose de joelho, que tem um desvio de eixo, ou seja, a perna já fica um pouquinho mais torta, tanto para dentro quanto para fora, aí gera uma sobrecarga no tendão da pata de ganso. Evolui com essa tendinopatia e é muitas vezes negligenciada essa dor. E assim, qual que é o melhor tratamento para isso hoje em dia? Olha, como a gente até já deu um spoiler falando do seu caso, o primeiro é controle de carga. Então, eu tenho que apagar assim, a causa do incêndio, certo?
E aí depois a gente tem que dar uma carga controlada para esse tendão, de forma que ele tenha uma resposta. Aí é um processo que a gente chama de mecanotransdução, certo? O que seria isso? A gente dá um estímulo mecânico, ou seja, eu dou uma carga controlada com exercícios específicos, e essa carga controlada causa uma resposta bioquímica, neurofisiológica, que vai favorecer a diminuição do processo inflamatório, a diminuição da dor do paciente e até a regeneração desse tendão. Vou usar esse termo que é fazer uma regeneração do tendão mesmo. Então, o exercício, claro, não é qualquer exercício, pelo amor de Deus. O exercício é uma faca de dois gumes para esse perfil de pacientes. E pode piorar bastante a tendinopatia, a dor. Mas se bem feito, e sendo feito assim no momento correto, o exercício correto, com a progressão correta, melhora bastante, tanto a parte de morfologia do tendão, da cicatrização, quanto o processo inflamatório. Uma das estratégias que a gente pode ter, por exemplo, são os isométricos, né? A gente utiliza bastante os exercícios isométricos com esse perfil de paciente, eles têm uma resposta muito boa. E aí, quando a dor melhora do paciente, já quer dizer que ele está recuperado ou não? Porque eu, por exemplo, eu já tive um período que eu não estava sentindo dor nenhuma, mas agora voltou de novo, né? Então, eu acho que Provavelmente era o período que você estava jogando menos vôlei ou jogando fazendo menos crossfit. Isso é muito comum. Eu já vi casos de pacientes se preparando para um Ironman. Estou com dor. Ficou 2 semanas sem fazer o exercício, tomando anti-inflamatório, ficou totalmente sem dor, porque tirou a sobrecarga, voltou, teve dor. Depois passou um mês, depois passou 2 meses. Sempre que voltava, sentia dor. Mas por quê? Porque estava em repouso só tomando anti-inflamatório. Não fazia os exercícios, como o David já adiantou aqui, os exercícios isométricos, de uma evolução adequada. Então, o tratamento desse perfil de pacientes vai envolver uma progressão de carga, além do controle da sobrecarga. Progressão de carga que eu digo assim, os exercícios têm uma evolução de isométrico, para isotônico, que vai envolver movimento, para depois fazer exercício de salto, exercício de aterrissagem, exercício de aceleração, assim, tem uma evolução que a gente tem que perseguir. Porque, de fato, a dor melhora muito mais rápido do que a alteração estrutural. Isso tem que ficar na cabeça das pessoas. A ausência de dor não significa que o tendão está curado. perfeito. E para a gente encerrar, uma dica que, assim, que vocês podem dar para quem tem essa dor, dores de tendinite. Certo. A dica que eu posso dar é, primeiro, tirar da cabeça que é um processo inflamatório, certo? Não adianta se automedicar, tomar muito anti-inflamatório. Isso, num cenário de longo prazo, é até pior para o tendão, ok? E eu recomendo fortemente procurar um fisioterapeuta para dar um direcionamento adequado. Acho que não tem nenhuma outra também para falar. Eu falaria que também procure um profissional para lhe acompanhar e não progredir sua condição. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, queria agradecer aqui a presença do Gabriel Leão, do David. Se você gostou, curte aí e segue a gente lá nas redes sociais.